O sorriso de Lavínia sempre iluminava o apartamento de luxo no bairro mais exclusivo de São Paulo. Aos 32 anos, ela tinha construído uma carreira de sucesso como arquiteta especializada em projetos sustentáveis. Foi em uma feira de construção civil que conheceu Theo, 7 anos atrás. Ele, um empresário do ramo imobiliário que se encantou não apenas pela sua beleza, mas principalmente pela sua inteligência aguda e determinação. Os primeiros 5 anos de casamento foram como um sonho. Viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados, festas da alta sociedade paulistana. Tudo parecia perfeito aos olhos de quem observava de fora. Meu amor, tô saindo para uma reunião importante com investidores. Volto tarde, não me espere acordada, disse Theo, dando um beijo rápido na testa de Lavínia enquanto ajustava sua gravata italiana. Aquela frase se repetia como um mantra nas últimas semanas. Reuniões tardias, viagens de negócios que surgiam de última hora, telefonemas que ele atendia afastando-se para o escritório. Os sinais estavam todos lá, mas Lavínia escolhia não enxergar. Até que Clarice, sua melhor amiga e sócia no escritório de arquitetura, decidiu intervir. Lavínia, como sua amiga, preciso te mostrar algo. Recebi isso de uma conhecida que trabalha no Hotel Marina Palace. Clarice entregou um envelope com fotos. Eu sinto muito. As imagens congelaram o sangue de Lavínia. Theo entrando no hotel com uma mulher muito mais jovem, ambos de mãos dadas, sorrindo como adolescentes apaixonados. A mulher vestia roupas caras e exibia um corpo escultural, resultado óbvio de procedimentos estéticos de alto padrão. Esta é Yasmin Brito. Tem 24 anos e trabalha como secretária executiva na empresa dele há 8 meses, explicou Clarice. Naquela noite, Lavínia não confrontou o marido. Em vez disso, passou a observar. A forma como ele verificava o celular constantemente, as mensagens que apagava, o perfume diferente que às vezes trazia impregnado nas camisas, o cartão de crédito com gastos em joalherias que nunca chegavam até ela. Dias depois, durante um jantar de aniversário de casamento dos sogros em seu apartamento, Lavínia notou como Theo estava nervoso, verificando o celular a cada 5 minutos. Foi quando uma notificação iluminou a tela do aparelho enquanto ele estava distraído, servindo bebidas. A mensagem de Yasmin era explícita. Ainda estou sentindo você dentro de mim. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana em Angra. O coração de Lavínia afundou, mas ela manteve a compostura durante todo o jantar. Serviu a sobremesa com um sorriso ensaiado, enquanto por dentro seu mundo desmoronava. Quando todos já haviam ido embora, exceto sua sogra Berenice, que ajudava a organizar a cozinha, Lavínia finalmente confrontou Theo, mostrando as fotos do hotel que Clarice lhe dera. O que é isso, Theo? Quem é essa mulher? Theo empalideceu momentaneamente, mas logo seu rosto assumiu uma expressão de arrogância que Lavínia nunca tinha visto antes. É a Yasmin, minha secretária, e sim, estamos juntos há meses, admitiu com uma frieza surpreendente. Como você pôde? 7 anos de casamento jogados fora assim? A voz de Lavínia tremia, mas ela se mantinha firme. Foi então que Theo soltou uma risada debochada que cortou Lavínia como uma faca. Eu realmente necessitava tocar em uma mulher de verdade, disse olhando-a de cima a baixo. Você estava sempre ocupada com seus projetos, sempre cansada. A Yasmin é jovem, quente, disponível, tudo que você deixou de ser. Berenice, que ouvia tudo da cozinha, entrou na sala com uma expressão séria. Filho, não fale assim. Vocês podem resolver isso com terapia de casal. Lavínia sempre esteve tão ocupada com o trabalho que acabou negligenciando o casamento. Homem não aguenta ficar sem... Você sabe. Lavínia não podia acreditar. Sua sogra, que sempre a tratou como filha,
Agora culpava-a pela traição do marido. Você tem razão, mãe. A empresa cresceu, eu também progredi e ela ficou para trás, presa nos mesmos projetos sustentáveis que ninguém valoriza de verdade. Apenas não me dei conta de que precisava de mais. Aquela foi a gota d'água. Lavínia apenas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sem dizer uma palavra, pegou sua bolsa, as chaves do carro e saiu do apartamento, deixando Theo e Berenice perplexos com sua reação contida. O que ninguém sabia era que Lavínia, ao contrário do que pensavam, não saiu de mãos vazias. Nos últimos meses, enquanto desconfiava da traição, ela silenciosamente começou a levantar informações sobre os negócios de Theo. Como arquiteta, ela tinha assinado projetos importantes para a construtora do marido e tinha acesso a documentos que poucos conheciam. Lavínia dirigiu até o apartamento de Clarice, onde passaria a noite. Entre lágrimas e doses de vinho, ela contou à amiga tudo o que descobriu. Clarice, eu não sou ingênua. Por trás daquela construtora de sucesso, Theo tem lavado dinheiro para investidores obscuros. Eu encontrei documentos, plantas alteradas, orçamentos duplicados. Tudo perfeitamente disfarçado. Mas eu conheço cada detalhe daqueles projetos. Na manhã seguinte, Lavínia tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Não haveria escândalo, não haveria confronto, apenas justiça. Ela começou por transferir todo o dinheiro de suas contas conjuntas para uma conta pessoal que Theo desconhecia. Em seguida, reuniu cópias de todos os documentos comprometedores que encontrou nos projetos da construtora e os guardou em um lugar seguro. Nunca pensei que chegaria a esse ponto, confidenciou a Clarice. Mas ele quebrou não apenas nosso casamento, mas minha confiança e meu coração. Lavínia sabia que precisava ser estratégica. Ao invés de confrontar Theo novamente, ela simplesmente desapareceu. Bloqueou o número dele, desinstalou suas redes sociais e pediu licença do escritório de arquitetura que dividia com Clarice. 3 dias depois, Theo começou a entrar em pânico. As primeiras ligações foram de raiva, depois viraram preocupação e, finalmente, desespero. Uma semana após sua saída, o celular de Lavínia explodiu com mais de 40 chamadas dele, que ela propositalmente não atendeu. O verdadeiro motivo do desespero de Theo veio à tona quando um de seus maiores investidores, o português Constâncio Vasconcelos, contatou Theo exigindo explicações sobre irregularidades fiscais descobertas em 3 de seus empreendimentos. Por coincidência, ou talvez não tão coincidentemente, eram exatamente os projetos que Lavínia havia assinado como arquiteta responsável. Onde está sua esposa? Precisamos dela nas reuniões com os auditores, exigiu Constâncio. O mundo de Theo começou a desmoronar quando descobriu que as contas conjuntas estavam vazias e que Lavínia havia levado consigo todos os documentos originais dos projetos. Sem ela para explicar as discrepâncias, ele enfrentaria sozinho não apenas os investidores furiosos, mas também uma investigação fiscal que começava a se formar. Enquanto isso, Yasmin, ao perceber que o império de Theo estava em risco, rapidamente encontrou outro executivo para seduzir, deixando-o quando mais precisava de apoio. Desesperado, Theo finalmente conseguiu o número novo de Lavínia através de Clarice, que aceitou intermediar o contato. Lavínia, por favor, me escute. Eu errei, eu sei, mas você não pode fazer isso comigo. Estou prestes a perder tudo. Os investidores estão questionando os projetos. Os auditores encontraram inconsistências. Eu preciso de você. Lavínia respirou, fundo do outro lado da linha. O tom desesperado de Theo não a comoveu. Engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? Agora você precisa de mim, respondeu ela com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Lavínia, eu imploro. Vamos conversar pessoalmente. Eu posso explicar tudo. Ela aceitou um encontro em um café movimentado no centro de São Paulo. Quando
Chegou, Theo já a aguardava. Olheiras profundas marcavam seu rosto, antes impecável. Você está horrível, comentou Lavínia, sentando-se à sua frente. Não consigo dormir. Os investidores estão me pressionando. A Receita Federal começou uma auditoria e Yasmin, bem, ela me deixou assim que as coisas começaram a desmoronar. Que pena, disse Lavínia, sem demonstrar emoção. Como está sua mãe? Ainda acha que eu negligenciei o casamento? Theo baixou o olhar. Minha mãe está devastada. O nome da família na lama, anos de tradição, tudo por minha culpa. Finalmente algo em que concordamos. Sua culpa. Lavínia tomou um gole de seu café. Mas me diga, o que exatamente você quer de mim? Os documentos, Lavínia. Preciso deles para explicar as discrepâncias aos auditores. E preciso que você esteja presente como arquiteta responsável para validar as alterações que fizemos. Alterações? Que palavra interessante para descrever fraude. Lavínia sorriu levemente. Sabe, Theo, durante anos eu assinei aqueles projetos confiando em você. Nunca imaginei que estivesse me tornando cúmplice de esquemas ilegais. Não é bem assim, Theo tentou explicar. São apenas otimizações fiscais. Otimizações que podem me custar meu registro profissional e até minha liberdade. Por sorte, descobri a tempo e já procurei as autoridades competentes. O rosto de Theo empalideceu. Você não faria isso. Eu não. Você dizia conhecer tão bem as mulheres, especialmente as de verdade. Pois bem, não me conhecia nenhum, em pouco. No dia seguinte, Lavínia reuniu-se com o Conselho Regional de Arquitetura para esclarecer sua posição nos projetos. Apresentou documentos comprovando que as plantas originais aprovadas por ela haviam sido adulteradas posteriormente sem seu conhecimento ou consentimento. Enquanto isso, Theo enfrentava uma reunião tensa com Constâncio Vasconcelos e outros investidores. Você nos garantiu que tudo estava regularizado, vociferou Constâncio, batendo na mesa. Agora descobrimos que os projetos foram adulterados, materiais inferiores foram usados e ainda há dinheiro não contabilizado. Posso resolver isso, implorou Theo. Só preciso de tempo. Tempo acabou, respondeu friamente o investidor. Estamos assumindo o controle da empresa antes que afunde completamente. Em apenas 2 semanas, o império construído por Theo desmoronou. A construtora foi interditada, contas bancárias bloqueadas e uma investigação criminal foi aberta. Berenice, finalmente enxergando a verdadeira natureza do filho, procurou Lavínia. Minha querida, eu estava tão cega, defendendo meu filho sem perceber o homem que ele se tornou, disse a senhora, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Peço seu perdão por tudo que disse naquela noite. Lavínia abraçou a sogra. Apesar da dor, não guardava rancor da senhora que sempre a tratou como filha até aquele fatídico dia. Eu entendo, Berenice. Ele é seu filho, mas agora precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. 6 meses se passaram. Theo foi indiciado por fraude fiscal, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Com seus bens bloqueados e abandonado pelos amigos que antes frequentavam suas festas luxuosas, ele se viu forçado a morar num pequeno apartamento alugado no subúrbio de São Paulo. Lavínia, por outro lado, encontrou uma nova direção para sua vida. Usando sua experiência e conhecimento, fundou seu próprio escritório de arquitetura, especializado em auditoria de projetos sustentáveis, ajudando empresas a identificarem irregularidades e garantirem conformidade com leis ambientais e fiscais. Numa tarde ensolarada de domingo, Lavínia caminhava pelo Parque Ibirapuera quando avistou uma figura familiar sentada sozinha em um banco. Era Theo, aparência desleixada, olhar perdido. Lavínia. Ele murmurou ao vê-la. Você está radiante. Como vai, Theo?
Perguntou ela educadamente, sobrevivendo. O julgamento será no próximo mês. Meu advogado diz que posso pegar até 8 anos. Ela assentiu, sem demonstrar satisfação ou pena. Sabe, eu pensei muito. Nesses meses, continuou ele, sobre nós, sobre o homem que me tornei. Eu tinha tudo, Lavínia. Uma esposa incrível, uma carreira de sucesso, respeito, e joguei tudo fora por ganância e luxúria. Autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança, respondeu ela. É tarde demais para nós, eu sei, mas queria que soubesse que compreendi a lição da forma mais dura possível. Lavínia sorriu levemente. Nunca é tarde para recomeçar, Theo. Não para nós como casal. Esse capítulo está encerrado. Mas para você como pessoa. Lavínia seguiu seu caminho, deixando Theo refletindo sobre as ruínas de sua vida anterior e as sementes de uma nova existência baseada em valores diferentes. Na semana seguinte, ela recebeu uma proposta surpreendente. O grupo português de Constâncio Vasconcelos a convidou para liderar a reformulação de todos os projetos da antiga construtora de Theo, que agora operava sob nova administração e com compromisso de transparência. Suas credenciais e integridade foram comprovadas nos momentos mais difíceis, senhora Lavínia, explicou Constâncio durante a reunião. É exatamente o tipo de profissional que precisamos para reconstruir a confiança no mercado. O projeto significaria um salto em sua carreira e a chance de corrigir os erros do passado, transformando empreendimentos problemáticos em exemplos de arquitetura sustentável e ética. Ao sair do escritório com o contrato assinado, Lavínia encontrou Berenice esperando-a na recepção. Vim assim que soube que você estaria aqui hoje, disse a senhora. Queria parabenizá-la pessoalmente. Você merece todas as coisas boas, minha querida. Obrigada, Berenice. Como vai o Theo? Ele está diferente. Começou a trabalhar como voluntário num projeto de habitação popular enquanto aguarda o julgamento. Diz que quer usar o que sabe para fazer algo útil, pelo menos enquanto pode. Lavínia sorriu genuinamente. Não desejava o mal de Theo. A justiça havia seguido seu curso natural, sem que ela precisasse mover um dedo para a vingança. O universo havia cobrado seu preço pela traição e desonestidade. Naquela noite, em seu novo apartamento com vista para o Parque Ibirapuera, Lavínia contemplou o pôr do sol enquanto segurava uma taça de vinho. O telefone tocou. Era Cláudio, um engenheiro que conhecera durante a auditoria dos projetos, convidando-a para jantar. Pela primeira vez em muito tempo, ela disse sim a uma nova possibilidade. O jantar com Cláudio foi surpreendentemente agradável. Aos 38 anos, ele era divorciado e com uma filha de 10 anos, Melissa. Diferente de Theo, Cláudio falava de forma simples, sem afetações ou exibicionismos. Como engenheiro ambiental, compartilhava com Lavínia o interesse por projetos sustentáveis. Então, você realmente construiu sua própria casa autossustentável em Atibaia? Perguntou Lavínia, genuinamente impressionada. Sim, levei 3 anos economizando e trabalhando nos fins de semana. É pequena, mas funcional. Captação de água da chuva, energia solar, tratamento de esgoto com plantas. Melissa adora passar os finais de semana lá, cuidando da horta. Lavínia sorriu. Adoraria conhecer algum dia. Seria uma honra, respondeu ele, com um brilho sincero nos olhos. Após o jantar, Cláudio a acompanhou até seu apartamento. Despediram-se com um beijo no rosto e a promessa de um novo encontro em breve. Nas semanas seguintes, Lavínia mergulhou no trabalho de reestruturação dos empreendimentos de Constâncio, enquanto cultivava essa nova amizade com Cláudio. Saíam para jantares simples, exposições de arte sustentável e até mesmo para um final de semana na casa de campo que ele construíra. Foi lá que Lavínia conheceu Melissa, uma menina esperta e curiosa, que logo se afeiçoou a ela. Você vai ser namorada do meu pai?
Perguntou a pequena, sem rodeios, enquanto colhiam tomates na horta. Lavínia corou. Estamos nos conhecendo, Melissa. Somos bons amigos. Ele sorri muito quando fala de você no telefone, revelou a menina. Não o via assim desde sempre. Enquanto isso, o caso de Theo avançava na justiça. Em uma tarde chuvosa, Lavínia recebeu uma notificação para depor como testemunha. Sentiu um aperto no peito. Não queria reviver aquele período doloroso de sua vida, mas sabia que era necessário para que a justiça fosse feita. No tribunal, Lavínia encontrou um Theo abatido, vestindo um terno simples que em nada lembrava as roupas de grife que costumava ostentar. Quando seus olhos se cruzaram, ele baixou o olhar, visivelmente envergonhado. Senhora Lavínia, a senhora afirma que não tinha conhecimento das alterações feitas nos projetos após sua assinatura? Perguntou o promotor. Sim, senhor. Os projetos originais que assinei seguiam todas as normas técnicas e ambientais. Só descobri as alterações meses depois, quando já suspeitava de irregularidades na empresa. E por que suspeitava de irregularidades? Lavínia hesitou. Não queria expor os detalhes de sua vida pessoal naquele ambiente. Percebi inconsistências em documentos que ocasionalmente via no escritório de meu então marido. Como profissional, resolvi investigar. Após seu depoimento, Lavínia deixava o tribunal quando Theo a abordou no corredor, sob o olhar atento de seu advogado. Obrigado, disse ele em voz baixa, por não mencionar os assuntos pessoais. Não vim aqui para humilhá-lo, Theo. Apenas para contar a verdade sobre os projetos. Eu sei, ele assentiu. Você sempre foi melhor pessoa que eu. Antes que pudesse responder, Lavínia viu Cláudio esperando-a na entrada do tribunal. Havia insistido em acompanhá-la, mesmo que esperando do lado de fora. Está tudo bem? Perguntou ele ao vê-la se aproximar. Sim, respondeu Lavínia, sentindo-se subitamente mais leve. Vamos para casa. 1 ano se passou. O caso de Theo foi concluído com uma sentença de 5 anos, convertida parcialmente em serviços comunitários devido à sua colaboração com as investigações. Constâncio Vasconcelos conseguiu recuperar boa parte dos investimentos e, com a ajuda de Lavínia, transformou os empreendimentos problemáticos em modelos de construção sustentável. Lavínia e Cláudio fortaleceram seu relacionamento, construindo uma parceria baseada em respeito e valores compartilhados. Melissa, agora com 11 anos, adorava os finais de semana que passavam juntos, especialmente quando Lavínia a ensinava sobre design e arquitetura. Numa tarde de domingo, enquanto faziam um piquenique no Jardim Botânico, Cláudio surpreendeu Lavínia com um pequeno estojo de veludo. Não é um anel de noivado, explicou ele ao ver a expressão surpresa dela. Ainda não, pelo menos. É uma chave. Lavínia abriu o estojo e encontrou uma pequena chave dourada. Chave? Da nossa casa em Atibaia. Quer dizer, se você quiser que seja nossa. Não precisamos morar lá o tempo todo. Podemos manter o apartamento na cidade para os dias de trabalho, mas... Lavínia o interrompeu com um beijo. Adoraria compartilhar aquele espaço com vocês. Melissa, que observava a cena de longe enquanto fotografava pássaros, correu para abraçá-los quando percebeu o momento especial. Isso significa que você vai morar com a gente? Perguntou animada. Nos finais de semana, por enquanto, explicou Cláudio. Vamos com calma, filha. Por mim, ela podia se mudar amanhã, declarou Melissa, arrancando risadas dos dois. Lavínia começou a passar mais tempo na casa de campo, ajudando a ampliá-la e implementar novos sistemas sustentáveis. O espaço tornou-se um refúgio para ela, tão diferente do apartamento luxuoso e frio que compartilhara com Theo. Em um sábado ensolarado, enquanto trabalhavam no jardim, foram surpreendidos pela visita inesperada de Berenice. Desculpe aparecer sem avisar, disse a senhora. Clarice me deu o endereço. Está tudo bem, Berenice? Perguntou Lavínia preocupada.
Sim, querida, vim trazer uma notícia e um pedido. Dentro da casa, Berenice contou que Theo havia completado seu primeiro ano de serviços comunitários, trabalhando em um projeto de habitação popular na periferia de São Paulo. Ele está realmente mudado, Lavínia. Não digo isso como mãe, mas como alguém que o observa criticamente agora. Fico feliz em ouvir isso, respondeu sinceramente. Ele projetou um sistema de captação de água da chuva para as casas populares, mas está tendo dificuldades com alguns aspectos técnicos. Quando soube que você está trabalhando com projetos similares, ele se perguntou se você poderia indicar alguém para ajudá-lo. Lavínia olhou para Cláudio, que assentiu discretamente. Não preciso indicar ninguém, Berenice. Posso dar algumas orientações eu mesma, se ele quiser. Os olhos da senhora brilharam. Isso significaria muito, querida. Não para mim, nem para ele, mas para as famílias que serão beneficiadas. 2 semanas depois, Lavínia encontrou-se com Theo no canteiro de obras do projeto social. Vestindo uniforme simples e capacete, ele mal lembrava o empresário arrogante de outrora. Obrigado por vir, disse ele, visivelmente nervoso. Sei que não tenho direito de pedir nada a você. Estou aqui pelo projeto, Theo. Mostre-me o que desenvolveu até agora. Durante algumas horas, analisaram plantas e discutiram aspectos técnicos. Lavínia ficou genuinamente impressionada com o trabalho que ele vinha realizando. É um bom projeto, reconheceu. Com alguns ajustes, será excelente. Aprendi muito neste último ano, confessou Theo. Sobre construção sustentável, sobre respeito ao próximo, sobre humildade. Eles trabalharam juntos por algumas tardes durante o mês seguinte, sempre mantendo uma relação estritamente profissional. Cláudio, seguro de seu relacionamento com Lavínia, apoiou sua decisão de ajudar, às vezes até contribuindo com sugestões técnicas. Em uma dessas tardes, quando terminavam a revisão do projeto, Theo finalmente abordou o passado. Eu nunca te pedi perdão adequadamente, Lavínia. Não apenas pela traição, mas por todas as mentiras, pela forma como te tratei naquela noite, por envolver você nos meus esquemas ilegais. Theo. Não, por favor, me deixe terminar. Sei que palavras não apagam o que fiz, mas preciso que saiba. Entendo agora a extensão do meu erro. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu destruí tudo por arrogância e ganância. Lavínia respirou fundo antes de responder. Eu te perdoo, Theo. Não por você, mas por mim, para poder seguir em frente completamente. Você parece feliz, observou ele, com seu novo companheiro. Sou feliz. O Cláudio é um homem bom, íntegro. Tem valores que eu admiro profundamente. Theo assentiu com um sorriso triste. Você merece isso. Sempre mereceu. No caminho de volta para casa, Lavínia sentiu um peso deixando seus ombros. O perdão havia sido o último passo para encerrar definitivamente aquele capítulo de sua vida. Em casa, encontrou Cláudio e Melissa preparando o jantar juntos. Como foi o dia com o projeto? Perguntou ele, beijando-a delicadamente. Produtivo e libertador, respondeu Lavínia. Acho que finalmente posso dizer que aquela fase está completamente encerrada. Ótimo, disse Melissa, entregando-lhe um envelope, porque temos uma surpresa para você. Dentro do envelope havia uma planta arquitetônica, o projeto de ampliação da casa de Atibaia, com um novo estúdio para Lavínia trabalhar em seus projetos pessoais. Pensamos em algo mais permanente, explicou Cláudio. Se você quiser, claro. Lavínia olhou para os dois, sentindo uma gratidão imensa pelo novo começo que a vida lhe proporcionara. De todas as construções em que trabalhara, esta, a de uma nova família, era sem dúvida a mais importante. É perfeito, respondeu ela, abraçando-os. Absolutamente perfeito. Naquela noite, contemplando as estrelas na varanda da casa, Lavínia refletiu sobre a jornada dos últimos 2 anos.
da dor, da traição, surgira uma oportunidade de reconstrução e crescimento. Do fim de um relacionamento tóxico, nascera a possibilidade de um amor baseado em respeito e admiração mútua. A vingança que nunca precisou buscar veio naturalmente, na forma da justiça e das consequências que Theo enfrentou por suas próprias escolhas. E agora, ao perdoá-lo, ela finalmente se libertava completamente do passado, pronta para abraçar o futuro que construía com suas próprias mãos. O celular vibrando interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Constâncio, anunciando que seu projeto de revitalização urbana sustentável havia sido aprovado para financiamento internacional. Mais uma conquista profissional para coroar sua nova vida. Lavínia sorriu, guardando o celular no bolso. Algumas batalhas se vencem não com armas, mas com integridade, perseverança e a capacidade de reconstruir-se das cinzas, mais forte e mais sábia.